Isso aqui não parece, mas vai ser um podcast faixa marrom, uma conversa com alunos e alunos da fórmula de lançamento que fizeram R$100 mil em 7 dias ou famigerado 6 em 7. E como é que vai ser essa conversa? Na verdade, nos anos passados, eu fiz eventos ao vivo presenciais, onde eu convidava essas pessoas para bater um papo ao vivo e presencialmente. E a gente resolveu disponibilizar essas entrevistas para você se inspirar e aprender com eles. Então aproveita. Mas é que assim, eu sou uma má aluna. Era. Eu fazia o fórmula, mas eu falava, isso eu deixo, isso eu tiro, isso aqui eu pego daquele outro, aquele eu pego daquele outro. Eu fui fazendo um pupurri. Então eu não via os resultados expressivos que eu via nos seus estudos de caso. E eu achava que o problema era com a fórmula, não comigo. Fê, cara, que você faz? Como é que você me conheceu? Boa noite. Então, eu sou Fernanda Saad e eu sou life coach. Eu trabalho com mulheres que, em geral, estão na crise dos 30. Ou seja, elas já alcançaram muita coisa, mas está faltando um propósito, está faltando uma conexão mais profunda com quem elas são de verdade, e eu ajudo nesse processo. E eu te conheci logo depois que eu tive a minha crise dos 30, porque eu morava na Austrália. Eu morei na Austrália por 11 anos e por muito tempo eu achei que se eu morasse num país melhor, eu ia ser feliz. Se eu tivesse muitas viagens, eu ia ser feliz. E eu fui atrás disso, eu fui conquistando. Mas chegou um momento, quando eu estava com 30 anos, que, cara, eu ia para o trabalho, eu até era boa naquilo e eu tinha boas perspectivas, mas algo dentro de mim falava, é isso? Tipo, eu queria deixar um legado, eu queria ter mais propósito na minha vida. Mas eu não sabia o que fazer. Então eu fui deixando, e eu sempre falo que se a gente não toma uma atitude, a vida toma pela gente. E as coisas foram piorando, piorando, piorando. E chegou um ponto que acordar para ir para o trabalho era horrível. Eu não queria acordar, eu não queria fazer mais nada. Eu fiquei um tempo nesse processo até que eu falei, não, chega, eu preciso fazer alguma coisa. Saí do trabalho para pensar na vida. E nesse processo eu descobri que eu queria ser coach. Eu queria trabalhar com pessoas e empoderamento e tal. Isso na Austrália? Isso ainda na Austrália. E aí descobri a certificação que eu queria fazer na Europa. Fui, fiz, voltei para a Austrália. Falei, bom, mas e agora? Como é que eu consigo cliente? Né? Entendi como é que faz o trabalho, mas como é que eu consigo cliente? E nesse processo eu encontrei o Jerônimo. Alguém que conhece o Jerônimo? Aí, ó. E o Jerônimo me ensinou a ser coach, a me colocar como coach. Mas aí eu comecei a perceber que eu queria espalhar a minha mensagem, eu queria ter impacto, eu queria ter mais impacto e mais liberdade. Eu tinha um sonho de ser nômade digital naquela época, que é viajar e trabalhar, e era isso que eu queria. E aí eu comecei a estudar marketing. E como eu estava na Austrália, eu tinha muita referência dos americanos. Mas por conta do Jerônimo, eu conheci você. Tipo, o Jerônimo me indicou alguma coisa do tipo. Acho que o Jerônimo falou que ele tinha... enfim, muita coisa que o Jerônimo ensina dentro do programa já é bem baseado no seu trabalho. E aí eu comecei a te seguir e eu rolava uma identificação grande, assim, a maior é que, assim, você falava, como você morou fora do país muito tempo, você falava português errado que nem eu. Eu falava, ele fala português errado. E aí eu decidi fazer o Fórmula. Ninguém nunca ficou feliz com isso. Inclusive, todo dia eu recebo testemunho do Fórmula e, não é possível que você não consegue escrever direito. Seus vídeos estão tudo errado, sei lá o que. É engraçado, né? Isso, vou fazer um parênteses aqui. Olha que interessante. Lembra que eu falei do gatilho mental da similaridade? Ela se conectou comigo porque, de alguma forma, eu falava português errado igual ela. Olha, ele fala português errado igual eu. Vocês estão entendendo que é fora do neocórtex? É mais... Não quer dizer que vocês precisam falar português errado, não. Mas você vê que o meu português errado falou com o límbico dela? Só para vocês fazerem uma pausa didática, volta. E aí eu estava nesse movimento de querer aprender mais, né? Como é que eu faço para minha mensagem ir embora? E eu comecei a ver seu lançamento. E
Eu lembro que eu tava na cama assistindo, assim... Eu vou ter que fazer uma pausa, cara, vou me matar pelo tempo. Lê aqui o que tá escrito aqui. Tempo esgotado. Vai rolar, mas já que a gente tá na chuva é pra se molhar. Molar. O que acontece? Eu criei uma atitude de ensinar alguma coisa pra vocês aqui, vai ser interessante. A maioria de vocês querem aparecer bem na fita. Vocês querem fazer um vídeo e querem parecer bem mesmo, e se preocupa com como vocês se vestem, e como vocês falam, e o português que vocês falam. Só que a maioria das vezes, isso desajuda você a vender. Então escreve, desajuda. Muito louco. Escreve isso aí, ó. Uma estratégia... Isso, você que está em casa e está comigo aqui, show de bola. Uma estratégia baseada na verdade é sempre poderosa. As pessoas querem a verdade. Então é verdade que o Érico fala do jeito que o Érico fala. É claro. Mas você está entendendo? E eu não tento mascarar o jeito que eu falo. Pra vocês terem uma ideia, depois que eu estou na minha essência, eu não tento mascarar nem como eu visto. Se vocês me encontrarem no meu escritório hoje, a chance são que eu estava assim. Porque esse é o Érico, é a verdade. E as pessoas não estão querendo encontrar o Érico pasteurizado. Coach pasteurizado, ele é assim, ó. Ele bota a foto do perfil dele. Ninguém anda assim. A grande sacada é que quanto mais você for você mesmo, e a gente vai entrar em níveis de gatilhos, mais as pessoas vão se conectar. Então isso aqui te dá a liberdade de você ser extremamente bem pago sem a necessidade de se pasteurizar. Cara, isso é muito poderoso. Quiçá libertador. Nesse exato momento, se alguém tem um problema com o meu português, já foi. Vocês estão entendendo? Você ter a liberdade de fazer dinheiro integramente, de crescer e fazer um impacto no Brasil sendo você. Sem ter que fingir alguma coisa que você não é naturalmente. Não tem preço. Eu ser eu mesmo, atrair ela. E eu não fiz isso, eu não falo português errado. Eu não falo ou escrevo português errado porque é uma tática, um gatilho, não. Porque é a verdade. É verdade. Um dia se você me encontrar, tem alguém aqui me encontrar no mercado público, sei lá. Lá no piquete, lá no SUP, vai ser isso. Não é diferente. E é isso que faz as pessoas se atraírem, porque elas veem a verdade. Uma estratégia baseada na verdade é sempre poderosa. Volta. E aí a gente entra em níveis diferentes de gatilhos, mas eu não consegui parar para usar esse exemplo. E aí você foi, eu falava português errado, e aí? Aí eu comprei o Fórmul e comecei a estudar o Fórmul. E na época tinha um outro negócio, eu estava tentando fazer alguma coisa em inglês, mas não estava deslanchando e eu fiquei 1 ano e meio batendo a cabeça, procurando uma maneira de fazer aquilo funcionar e... Eu vou ter que fazer outra parada. Isso é muito importante. Veja bem, o Beto entrou no Fórmula ou entrou em contato com tudo isso porque ele queria alavancar as vendas do coco. Implementa algumas coisas, ele faz a leitura da implementação e acaba alavancando de uma maneira ou de outra, mas ele acaba vendo um potencial completamente diferente da Nath. E aí vai lá e faz o seu primeiro 6 em 7. Ao fazer o seu 6 em 7, ele começa a expandir, a começar a ver uma coisa que ele não estava vendo. Absolutamente não estava vendo, que é o projeto da Chris Poli. Não tem jeito. Eu vou te falar assim, vou partir de uma tese que não tem jeito dele ter visto o projeto da Chris Poli antes de entrar no Fórmula. Antes de emergir nisso. Porque quando você está dentro da coisa, ele estava dentro, eu falo isso, ele estava como se ele estivesse dentro de uma caverna. Não tem jeito de saber o que tem fora da caverna antes de sair da caverna. Então, mesmo os grandes empresários com negócios de verdade, Coco Bambu é de verdade, né? Aquela loja de verdade, vai lá no Coco Bambu, Lago Sul, e pergunta quem é o Beto. O cara da recepção já sorri para você.
E te arruma mesa, te arruma mesa naquela negócio sempre lotado, não sei como é que lota aquilo, mas enfim, lota mesmo em Brasília. Mas enfim, você começa a ver coisas que você não via antes. Então se você está perguntando, Érico, eu vou ter que ter a ideia do que lançar antes de entrar na coisa, não funciona na maioria das vezes, na minha opinião, assim. Algumas pessoas funcionam, que é o caso do Thiago, mas a maioria, a grande maioria, acaba lançando trocentas mil coisas que eles nem eram capazes de entender que era possível antes de entrar. Então, no caso da Fê, ela entra... Para que você entrou? Qual que era a sua ideia? Qual que era o seu desejo no começo? Assim, só para eu ter uma noção. Eu comecei com um projeto que era sobre ajudar as pessoas a trabalharem com o que elas amavam. Tipo isso. E aí... Como é que certo? Aí eu fiz YouTube, podcast, tudo não dava certo. Mas teve uma hora que, de repente, as brasileiras que moravam na Austrália começaram a saber que eu era coach. E elas começaram a me procurar. E quando eu senti essa demanda, que era muito diferente a energia do brasileiro e do australiano, eu falei, bom, vou fazer um semente, ao vivo. Para ajudar brasileiras que moravam no exterior a... Então, naquele momento, como eu já estava trabalhando com esse negócio de carreira, eu já tinha sacado que o caminho não era carreira. O caminho é primeiro você se conecta com quem você é, com o que você gosta, com o que mexe com você. Porque senão você vai ficar pulando de carreira em carreira e vai ficar procurando pelo caminho mais longo. Entendi. Então eu queria agora ensinar isso, ensinar como se reconectar com a sua força, com quem você é de verdade. Tipo, vamos fazer esse trabalho. Uhum. E aí eu tinha... essa ideia de fazer um programa online, mas eu sou procrastinadora também, né? Então eu ia deixando, e o medo, né, de fazer errado, e eu decidi fazer o Semente. Eu fiz o Semente eu fiz um evento ao vivo para 40... Na verdade, eu estava em dúvida. Eu largo tudo que eu fiz em inglês e vou para o português, o que eu faço? Eu fiz 2 eventos, o mesmo, um em inglês e um em português. O em inglês vieram 4 pessoas, sendo que 2 eram amigas. E o em português vieram 40 pessoas, que era o limite. Eu, caraca, tem alguma coisa aqui, sabe? Só que nesse ponto, eu já tinha estudado tanto que eu estava muito pronta para ir, sabe? Então eu já fiz lá a oferta irresistível, os passos e tal. Vendi o primeiro programa Despertar. Detalhe, a oferta irresistível é simplesmente um script que a gente ensina no Fórmula para estruturar o que você fala para você vender, uma espécie de um passo a passo hiper detalhado daquilo que a gente viu aqui, com de repente cada palavra. É um passo mais detalhado, uma escala mais detalhada da música. Bom, só para vocês entenderem. Aí você foi lá e aí eu fiz ao vivo para ver se eu conseguia também passar o que eu sabia como coaching individual para o grupo, né? Me senti confiante, falei, agora eu vou para online. Fiz o Semente e vendi o programa sem ter gravado. Exatamente, clássico. Fiz o programa Semente. sem ter gravado. E vendeu o programa sem ter gravado. Você vendeu o programa antes de ter o programa. Pelo menos ela sabe se vai ter demanda, porque se ela não vender nada, ela não produz a bagaça. E quanto você vendeu? Nesse primeiro eu vendi para 7 pessoas, o equivalente a uns 7 mil reais, eu acho. 7 pessoas. Por isso que chama semente. Porque você vai testar a oferta. Semente é assim, um embrião. E aí? E esse eu nem investi nada no primeiro lançamento, foi só num grupo de Facebook que eu fui chamando a galera. Exatamente. Olha, começou a gerar caixa sem investir nada. Só com 40 pessoas no boca a boca ali no... Aí eu fui indo e aí eu fui... Mas é que assim, eu sou uma má aluna. Era. Eu fazia o fórmula, mas eu falava, isso eu deixo, isso eu tiro, isso aqui eu pego daquele outro, aquele eu pego daquele outro. Eu fui fazendo um pupurri. Então eu não via os resultados expressivos que eu via nos seus estudos de caso. E eu achava que o problema era com a fórmula, não comigo. Aí eu fui fazendo, mas eu conseguia resultado. Aí eu consegui atingir o sonho de ser o nômade digital. Você fez quanto nos próximos lançamentos? Só pra gente ter uma noção. De o primeiro grupo que foi ao vivo, eu vendi 7. 7... Quanto de faturamento em real? Uns 7 mil reais. Uns 7 mil reais, mais ou menos. Aí no depois... o primeiro online eu fiz uns 6 mil reais. Certo. Aí depois eu fiz uns 20 mil reais, 25 mil reais. E ainda fiquei nesse faturamento assim, entre 20 e 30. Show, que não era bom, te deu a possibilidade de viajar.
É bom, né? Tipo, era com o que eu ganhava no restaurante antes, então tava ok. E eu conseguia fazer as coisas que eu queria. Só que começou. E quando eu vim pro Brasil ano passado, começando essa jornada de ser nômade digital, alguma coisa começou a me chamar de volta pro Brasil. Eu comecei a querer voltar pro Brasil e depois da viagem eu comecei a querer focar. Eu quero focar, quero focar. E calhou de ser o primeiro ano que eu tava aqui pro Fórmula ao vivo, né? Lembrando que a Fórmula ao vivo é um bônus, então ela passou todo esse tempo sem ir pro Fórmula ao vivo, porque ela estava na Austrália, ou o que seja, né? E quando eu fui pro Fórmula ao vivo, eu via você falando que era mundo paralelo, mas eu não dá pra você ter noção. Galera, cara. não tem comparação de uma pessoa que vai do Fórmula ao vivo e que não vai. Vocês que estão aqui, veem ao vivo, já começa a mexer. Alguns de vocês não vão dormir hoje, porque é difícil desver. Ou quando você vê, é difícil desver. Não dá para desver. A ficha caiu, que nem caiu pro meu tio. De alguma forma ou de outra, ao vivo é essa ficha. Ao quadrado e ao cubo. E ela foi no ao vivo e aí... Quando eu lembro de quando eu cheguei no Fórmula ao vivo, eu vi 5.000 pessoas. Eu falei, caraca, 5.000 brasileiros que estão, tipo, olhando para a liberdade que aquilo significa. Foi uma coisa que mexeu muito comigo. Falei, eu também quero fazer isso, sabe? Eu também quero ter esse impacto. E foi aí que, tipo, meu foco foi totalmente. E claro, assim, tudo que a gente foi aprendendo, anotava, digitava, tudo, implementando um monte de coisa. E depois do Fórmula ao vivo, eu comecei a fazer conteúdo massivamente e lançar massivamente. E aí, qual foi a diferença de resultados? Eu comecei aí, eu fiz um lançamento péssimo em outubro, que tinha sido, sei lá, 17 mil. E aí, de janeiro, eu fiz 50, no de março eu fiz 64, depois 50 de novo, e agora o último foi 119 mil. 19 mil, famoso 6 em? 6 em 7. Nossa. E tem um efeito colateral dos caras que querem atender. E a galera, claro que você está com a sua notoriedade, lançamento, a galera te pede para atender agora? Atender para você ser uma individual? É. Sim, tem bastante gente que quer o individual, mas já não cabe mais na minha missão, o impacto que eu consigo fazer online. Só agora eu tenho alunas de 10 brasileiras que moram em 10 países. Tipo, eu tô conseguindo impactar num grupo 55 mulheres. E além de eu impactar elas, o impacto que eu tenho com o grupo é fenomenal. Tipo, eu encontrei minha turma nesse processo, sabe? Antes eu me achava uma louca mesmo, tipo, era louca. Tanto que quando eu comecei a ver você e ter essas ideias de trabalhar digital, todo mundo falava, caraca, qual que é o teu plano B? O que você vai fazer quando você perceber que tudo isso aí é lorota, sabe? E eu falava, não, gente, tem gente fazendo, eu juro, olha aqui, a gente tá aqui ocupado com a vida real, sabe? E então chegou nesse momento que, assim, a minha vontade é espalhar cada vez mais e esse lance da comunidade, sabe? Esse foi um gatilho que demorou muito para eu sacar. Muito louco. Passa a sua interação um a um. Vai chegar um dia que talvez vocês veem isso, que a sua interação um a um vai ser um custo para o mundo. Vai custar um mundo você está interagindo a um. Não que um a um não gere resultado. Sim, gera, na Nath gera, mas um a um ela influencia um casal de cada vez. Agora ela tem a possibilidade de influenciar positivamente um para muitos. E quando você vê isso, não tem como desver. Às vezes a pessoa, Érico, você faz consultoria? É um imposto ao mundo se eu fizer uma consultoria um a um. Porque é o tempo onde eu estou fazendo um impacto maior, e impacto vicia. Contribuição, impacto. Essa parada do dinheiro vai passar na cabeça de vocês, o 6 e 7 vai passar e o que vai sobrar, é tesão e impacto. É o que vai ficar. Show de bola, gente. Obrigado.